Bom, agora eu vou dar sequência na análise do Muladhara. Muladhara, ó, nossa, Muladhara já foi faz tempo. Nós estamos lá em cima já no Anahata Chakra. O Anahata Chakra, não sei se vocês... Ontem eu fiz um comentário, fiz uma questão, deixei uma questão em aberto, para alguém me lembrar hoje. Alguém se lembra do ponto que eu deixei em aberto ontem? O Nimai? Foi a respeito da pergunta que eu fiz, que você falou, me lembre de falar sobre um rapaz que eu orientei sobre o dia da morte. Não sei se foi isso. Ah, sim, muito bem. Nós estávamos falando sobre a questão do desejo erótico, né? Como isso pode eventualmente atrapalhar. Você mencionou o professor Hermógenes, não é? Isso. Ele estava falando sobre assim, o que pode acontecer, não é, quando o yogi ele não se purifica completamente do desejo de posse, né, do desejo do domínio, né, sobre o outro. Então dá esse efeito aí. O professor Hermógenes, ele é um rishi, um sábio altamente respeitável, isso é assim, unânime. O comportamento dele durante a vida toda é impecável, né? Ele sempre foi uma pessoa sóbria, honesta e um sábio, né? Ele teve um comportamento de um sábio. Então, ele assim, tem os méritos e o respeito dos sábios. Agora, isso não significa que ele não possa ser analisado do ponto de vista dos diferentes graus de sabedoria. E a situação dele, na parte final da vida, demonstra que ele ainda sentia medo da existência. Né? De certa forma, ele guardou em si esse princípio do medo da existência. Isso se demonstra claramente na necessidade que ele teve de ter companhia no final da vida. Alguém que o maternasse, alguém que o cuidasse. Para um sábio, um yogi, esse padrão de comportamento ele não é exatamente o que se espera de um sábio no final da sua experiência da vida. Então, no momento final, na parte final da experiência da vida, o sábio, o yogi, ele deve, então, canalizar toda a potência da energia sexual para a iluminação de si mesmo e dos demais ao redor da humanidade. Então, a vida erótica deve ser vivenciada na juventude. Na maturidade, o ser deve colocar essa potência para o princípio, deve canalizar essa força como combustível para o lançamento. Então, é aquela história, como o lançamento de um foguete. 10, 9, 8, 7. Então, a contagem regressiva deve ser hiperfocada, totalmente concentrada na ignição. Então, a partir dos 65 anos de idade, é contagem regressiva. Tá? Então, toda a força do erotismo, nessa fase, deve ser canalizada para a autoiluminação, para a purificação e para a ativação da consciência subindo através da Kundalini. Então, não deve haver distração nesse momento. E, infelizmente, o professor Hermógenes, como jogador, né, nessa parte final, da etapa final, ele, teve essa dificuldade, ele não conseguiu absorver plenamente, não é, o padrão do comportamento dos rishis védicos, até mesmo pelo fato de ele não ter, ele nasceu, né, nos países ocidentais, então ele não teve de berço a cultura desse tipo de padrão de comportamento que se espera dos rishis védicos. Muito embora ele tivesse conhecimento disso e pudesse aplicar eventualmente esse princípio na parte final da vida, ele não estava completamente ignorante dessa responsabilidade, mas ele preferiu adotar um caminho individual e ficou um pouco assim, um pouco frustrante. Eu, sinceramente falando, como praticante do conhecimento védico, quando eu vi pela primeira vez o professor Hermógenes, assim,
andando de mãos dadas com uma jovem, eu achei que fosse a filha dele, né? Fosse uma filha que estivesse acompanhando ele. E depois eu soube que não, ele tinha se casado novamente. A vida dele com a esposa dele foi uma vida assim muito exemplar, uma vida inspiradora, né? Ela também era uma yogi, uma espiritualista, me parece. E o professor Hermógenes, assim, quando ela fez a passagem, o ideal, né, do padrão védico, da orientação para os sábios védicos, é a reclusão. O sábio deve, então, uma vez que foi cumprida a função da etapa da vida erótica, ele deve, então, entrar em reclusão a partir dos 65 anos de idade e se preparar para o lançamento. Qualquer distração, nesse momento, é uma falha do planejamento. Tá? Isso independentemente de ser o professor Hermógenes, de ser um yogi muito famoso, de ser o Devananda, não importa quem seja. Tá? Se chega nessa fase com carências afetivas e necessidades de contatos eróticos, significa que o yogi está imperfeito. Não é? Ele deve vivenciar a vida nos momentos em que ele tem que vivenciar a vida. Na juventude, ele deve aproveitar os seus momentos e vivenciar a experiência erótica. Na maturidade, ele deve vivenciar a experiência transcendente. É isso que se espera de um rishi, um sábio védico. E não importa quão famoso seja a pessoa, quão importante seja ela, quão rica seja ela, não importa. O que se espera do sábio é esse comportamento. E aqueles que não conseguirem esse padrão são classificados de acordo com as suas categorias. Por isso que o professor Hermógenes seria classificado como um yogi madhyama. Ele não seria um yogi uttama. Yogi uttama, a palavra ut, que significa acima, uttama, que significa ignorância. Tamaguna, como nós falamos no verso utista, né? Ut, acima, acorda, levanta. Tamasi, madhyoti, vyamaha. Tama significa a escuridão. Utista, fica acima da escuridão. E o yogi uttama significa aquele que está acima da escuridão, aquele que está acima do medo, aquele que está acima das necessidades biológicas, funcionais, aquele que está completamente conectado com o absoluto, e a fonte da sua satisfação é o absoluto e não mais a pressão biológica das necessidades fundamentais que são exercidas sobre a mente e sobre o corpo. E o padrão de comportamento vai refletir o estado de consciência. Por isso, o professor Hermógenes é entendido como um sábio respeitável, e ele é um sábio respeitável, o trabalho que ele fez é respeitável, nós o respeitamos, porém, a classificação é de um madhyama e não de um uttama. Os yogis caídos, como nós mencionamos aqui, o João de Deus, alguns outros menos famosos, mas também com comportamentos semelhantes. Recentemente, né, o próprio Prem Baba, que apareceu aí na lista, né, das decepções, enfim, e os demais que a gente não vai citar os nomes, mas isso não é fofoca, evidentemente que não, isso é uma crítica e nós temos que ver, autorrealização significa aprender com os erros dos demais, e não tem como aprender com os erros dos demais justificando os erros deles. Nós simplesmente temos que assumir que houve uma decepção, isso é normal, seres humanos caem, e eles caíram, e vamos nos qualificar para que nós não sejamos os próximos. Apenas isso. Nós temos que ser pragmáticos, jogadores profissionais, inteligentes e rápidos, e temos que aprender, sim, com os erros dos demais. Agora, sobre o caso, né, que eu havia mencionado, eu tinha um amigo meu muito querido, muito divertido, inclusive ele fazia também essa terapia do riso, ele era muito engraçado, só a cara dele já era uma terapia em si. E quando ele começava a rir, então era impossível não se contagiar com ele. Quero até falar para o professor Hardwin que eu estou praticando, né, assim, a terapia do riso individualmente, né, e está sendo muito legal, está sendo muito bom para mim. Mas aí tinha esse meu amigo, o nome dele, ele era um devoto, não Vaishnava, o nome dele era Krishna Baladeva.
aconteceram umas coisas muito engraçadas com ele, né? Ele morava em Rio Claro, eu morava na fazenda de Nova Gokula na época. Eu não era astrólogo, eu era um Vaishnava, né? Um Bhakta, e eu tinha estabelecido uma fábrica de balas de gengibre para minha manutenção e tal, e eu estava trabalhando com isso, e ele tinha, a cidade dele era Rio Claro, ele tinha uma casa em Rio Claro, e ele me chamou, me convidou para ir para Rio Claro, para nós fazermos um trabalho de expansão das minhas balas naquela região. E como ele ia sempre para Rio Claro, uma vez a cada 15 dias, ele tinha um carro, então para mim era interessante, nós fizemos uma parceria, e eu ajudava ele no combustível, e ele então me levava até Rio Claro, eu ficava hospedado na casa dele, e eu fazia a distribuição das balas lá, e a gente criou uma amizade assim. Foi muito bom. Da primeira vez, ele costumava levar pessoas para a casa dele e apresentar para a mãe dele. A mãe dele era uma católica apostólica romana, assim, fervorosa. E toda vez que ele levava um Hare Krishna para a casa dela, e apresentava ele, olha mãe, aqui está o meu amigo tal. Aquilo era uma experiência de choque para ela, né? O filho o Baladeva tinha, na época, 60 anos, mais ou menos, acho que 55, 60 anos, e a mãe, o filho tinha sido evangélico da Cristã do Brasil, uma coisa assim, ele já tinha sido, né? Então, para ela, ver o filho apresentando amigos Hare Krishnas, aquilo para ela era esdrúxulo, aquilo era esotérico demais, era assim, surreal. Era uma coisa, tudo bem, Hare Krishna, mas isso é para jovem, hippie, que não tem o que fazer, pessoas perdidas, desorientadas, maconheiros talvez, alguma coisa assim, mas não para um senhor respeitável, alguém que já teve uma experiência de vida, ele era aposentado da empresa de ferroviária, ele tinha sido maquinista, né, de trem. Tudo bem, dá para entender que jovens rebeldes possam fazer essas maluquices de ser um Hare Krishna, mas você, meu filho, isso não é aceitável. Essa era a mentalidade dela, né? Era o que ela pensava, né? Então, quando ele me apresentou pela primeira vez para a mãe dele, o nome dela era Dona Maria. E ela estava assistindo um documentário, nós chegamos, ela estava assistindo o Jornal Nacional. E ela, quando está assistindo o Jornal Nacional, não quer ser interrompida de forma alguma. Então nós chegamos, ele falou, ela está assistindo o jornal, não fala nada, só senta e vamos aguardar. Sentamos e continuamos assistindo o Jornal Nacional junto com ela, e estava passando uma reportagem de um padre daí de Salvador, chamado Padre Pinto. O Padre Pinto, o nome dele era Padre Pinto, né? Ele era artista. Eu acho que deram o nome dele de Padre Pinto porque ele pintava, uma coisa assim, fizeram um trocadilho, uma brincadeira, eu não sei se o sobrenome dele era Pinto mesmo, né? Mas chamava Padre Pinto. E aí, a reportagem do Jornal Nacional estava dizendo que o Padre Pinto tinha pegado as pessoas do candomblé, da Umbanda, e tinha trazido todo mundo para dentro da igreja para fazer uma sessão de uma mistura, de um sincretismo entre o catolicismo e a Umbanda, né, que é uma tradição aí da Bahia. E ele próprio se vestiu de baiana. Então, aquilo ficou muito, assim, desconcertante, né? Não sei se as pessoas daí conhecem essa história. Se procurar no YouTube vai aparecer Padre Pinto, né? A história dele. Ele parece que foi até chamado a atenção. O Vaticano parece que puxou a orelha dele e tal, e colocou ele em stand-by, uma coisa assim. Mas, na época, estava acontecendo essa reportagem, e aí o repórter falou, mas padre e tal, aquela história toda, o repórter me aproveitando para, né, tirar uma onda. E o padre explicava que não e tal, ecumenismo. E aí a Dona Maria, que estava assistindo, pegou assim, bateu a mão na perna assim e falou, esculhambou a minha religião. Fora Padre Pinto. Tira esse Padre Pinto daí. Ficou super furiosa, acabou o jornal, aí ela se virou para ele, olhou para mim, de cima e embaixo, e falou, e esse aí, quem é? Depois do Padre Pinto, da frustração dela com o padre, ela olhou para mim de cima e embaixo e falou, e esse daí, quem é? Ela colocou José de Souza Pinto, era o nome dele, era o sobrenome mesmo, né? E ele era meio feliz, assim, ele era um pouco gay, né, assim, feliz, né? E
e o sobrenome dele era Padre Pinto. Então, deu uma mistura aí, assim. E aconteceu esse evento, ela olhou, ficou super frustrada, decepcionada, falou, esculhambou a minha religião, isso não pode acontecer, fora Padre Pinto, e brigou com o repórter, brigou com todo mundo. Eu fiquei observando aquela cena, achei tudo muito engraçado. De repente, acabou, né, o William Bonner disse, boa noite. Ela, boa noite? Que noite é essa que eu vou ter depois dessa notícia? Boa noite para você. Brigou com o William Bonner lá, depois olhou para mim e falou, e esse daí? Quem é? Tipo, é mais um que vai me decepcionar na vida? E o Baladeva apresentou, minha mãe, eu quero apresentar para você esse meu amigo, ele é o fabricante das balas de gengibre, e ele vai trazer as balas de gengibre aqui e tal. Ela falou assim, ela olhou, fez assim, tô fora, não quero nem saber, pode pegar o seu amigo, as suas balas, e suma vocês todos aqui, porque hoje eu tô injuriada. Esse foi o primeiro encontro, né, com a Dona Maria. Depois, eu fiz amizade com ela, eu ri, eu tive uma crise de riso, né, não tive como reagir. Eu pedi permissão, sentei, tive uma crise de riso, pedi água, quase me engasguei com a água, porque a Dona Maria era muito engraçada, e foi assim nosso primeiro encontro. Mas depois ficamos amigos, ela ficou gostando muito de mim, e disse para o filho dela que, olha, o único Hare Krishna que pode vir na minha casa é esse moço aí. O resto não quero ninguém. Então eu era o único que podia ir na casa dela e tinha interação com ela. E eu fiquei muito íntimo da família toda. E depois eu fui para a Índia e continuamos essa relação de amizade, foi muito legal. Mas teve o caso em que a Dona Maria fez a passagem do corpo. E eu, na Índia, já era astrólogo, então já estava fazendo os mapas e tal. Isso depois de alguns anos. O Baladeva, que estava no Brasil, ele ficou muito preocupado com a situação, ele teve um choque, né, com a experiência da mãe, da passagem da mãe. Então, ele perguntou se eu poderia ajudar de alguma forma, então fizemos uma cerimônia e tal. E quando ele mencionou, mas e eu? Né, o que vai ser de mim? Como é que vai ser a minha história? Eu estou preocupado, Devananda, com esse negócio agora. E eu falei, então vamos fazer o mapa, né? Vamos checar para ver qual é a situação. Ele já tinha 66 na época, 66. Eu analisei o mapa. Depois dos 65 anos, é autorizado fazer esse tipo de análise. Antes dos 65 anos, é uma distração desnecessária. E quando a pessoa está muito doente, também pode-se fazer análise de previsão de longevidade. Fazer análise de longevidade para pessoas jovens e saudáveis é uma especulação desautorizada. O sábio não deve se ocupar desse tipo de frivolidades. Esse ponto deve ser utilizado realmente apenas para temas sérios. E aí, após os 65 anos, o jogador tem direito de saber informações a esse respeito. E se alguma pessoa eventualmente estiver muito doente também. Então, ele já tinha 66 e eu podia, então, abrir o mapa de longevidade para verificar os dados. E eu chequei que ele estava praticamente já no aviso prévio também. E fiz as análises, ele tinha mais ou menos uns 7 ou 8 meses à disposição, podia prorrogar um pouco mais, se tivesse alguma justificativa. E eu informei para ele, expliquei para ele que ele... Perguntei para ele, né, se ele queria que eu o elogiasse, o enaltecesse, se ele queria que nossa amizade fosse assim cheia de entusiasmos e festas, ou se ele queria que realmente eu desse uma informação pragmática e objetiva. Então ele falou, seja objetivo, porque afinal de contas eu já estou mesmo, né, assim, na idade e eu quero saber. Então eu informei, olha, se pressionar, se fizermos alguns jágnas, algumas cerimônias, conseguimos prorrogar para mais 1 ou 2 anos, mas não passa disso daí. É o tempo disponível que tem. De acordo com os cálculos que eu fiz. É possível que eu esteja errado, a margem de erro para esses casos é de 25%.
A margem de acerto com os cálculos, com as técnicas que eu estou utilizando é de 75%. A margem de erro é de 25%. Então, a probabilidade de você fazer a passagem dentro dos próximos 2 anos é alta. Então, ele perguntou assim, mas e aí, o que eu faço? Qual é a minha posição? O que eu devo fazer? Bom, eu expliquei para ele, olha, você está gordo, não é saudável, não é legal, essa situação pode ser desfavorável na hora de fazer a passagem, o ideal é você ficar bem de saúde, você está sedentário, você está dormindo muito, você passa 14, 15 horas dormindo, uma pessoa que tem conhecimento, esse excesso de sono é simplesmente um descaso em relação a todos os conhecimentos que você adquiriu, não faz sentido. Então, a minha sugestão é a seguinte, faça yoga para ficar bem de saúde, respeite o seu corpo, acorde cedo pela manhã, estude as escrituras, comece a fazer um curso de inglês, faça o seu passaporte e providencie para você vir passar ao menos 3 meses na Índia, peregrinando nos locais sagrados antes de fazer a passagem. Isso vai criar um combustível poderoso para o seu lançamento. Muito bem, então, Devananda, qual seria a outra opção? A outra opção é prorrogar o prazo. Para isso é aquela história. Então ele falou, não, eu não tenho um objetivo pelo qual eu prorrogaria o prazo. Né? Eu vou prorrogar o prazo para quê? Para continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. Então não é exatamente funcional. Eu já criei meus filhos e tal, então vou me preparar para a passagem. Ótimo. Eu estava morando na Índia, eu falei, você pode vir, eu providencio as instalações para você aqui. Tá bom então, Devananda. Começou a fazer um curso de inglês, tirou o passaporte, estava indo muito bem. Um amigo meu já tinha combinado que traria ele do Brasil para a Índia, eu já tinha providenciado todas as acomodações para ele lá na Índia. E ele começou a fazer yoga, emagreceu, o cabelo dele cresceu, porque estava caindo, né? Acordar cedo é antidepressivo, então a pessoa começa a ficar melhor e as células começam a reagir de forma positiva, então o cabelo dele parou de cair, cresceu, ele ficou com o cabelo cheio, ele estava gordo, ele ficou lisinho, com uma barriga mais adequada, ele começou a caminhar e tal, e ele rejuvenesceu uns 10 anos. Ele mandou a foto, olha, Devananda, o que está acontecendo? Eu estou rejuvenescendo. Aí ele falou, você deve estar errado nas suas conclusões aí, porque eu estou ficando jovem. Eu falei, olha, como eu disse, né, as chances são de 25% de erros, mas são 75% de acerto, então fique atento. Dê sequência no plano. Se você entrar na faixa dos 25%, tá bom, você saiu do lucro. Se não, você vai estar preparado. Tá bom, Devananda, ok. Continuou fazendo yoga e tal, e na academia de yoga apareceu a distração. A Matajizinha lá, a senhorinha, o nome dela era Lulu, se encantou com o meu amigo Baladeva e ele descobriu que, na verdade, era jovem, tinha muito tempo pela frente, tinha muita energia e que, na verdade, ele realmente precisava, mesmo ela, desfrutar a vida, porque, afinal de contas, ainda a vida estava em plenitude. Ele chegou a essa conclusão, se distraiu, deixou de atender as minhas comunicações, né, me relativizou, me isolou. Eu entendi que ele já tinha entrado em estado de coma, entreguei, né, nas mãos do destino, o meu trabalho, então, foi concluído ali, e 3 meses depois que ele conheceu a dona Lulu, ele, então, teve uma parada cardíaca enquanto dormia e abandonou o corpo. Não deu tempo de ele executar a função, se distraiu, não é? E, enfim, mas a gente pode entender que, de certa forma, ele estava feliz, né? Porque ele estava lá, se apaixonou, né? Assim, parecia um adolescente de volta, mas nessa idade não é apropriado, né? Não é o momento para esse tipo de aventura, porque essas distrações, nessa idade, elas são inimigos. O que é remédio para uns é veneno para outros, né? A paixão na adolescência, na juventude, é um remédio porque rejuvenesce, dá esperança, dá sentido na vida, etc. Na velhice, é um veneno que produz a perpetuação do ciclo dos nascimentos e mortes.
né? Então, a pessoa sai do corpo ansiosa para desfrutar da vida, então ela terá que voltar novamente e ter um corpo para continuar e realizar os desejos que não foram satisfeitos, né? E não é culpa de Deus, do universo, não, isso é simplesmente a pessoa que deseja. O universo é uma máquina de satisfazer desejos e, ao mesmo tempo, uma máquina de empurrar para fora do útero. Então, ela entende que o jogador precisa realizar os desejos e cria uma situação para que ele continue realizando os desejos. E como os desejos são biológicos, é preciso de uma máquina biológica para realizá-los. E o resultado é um novo corpo de carbono que vai produzir os mesmos efeitos que produziram anteriormente. Esse ciclo, ele é infinito, ele não tem fim. Ele continua e se repete imensamente, infinitamente, né? Então, as escrituras védicas orientam que os jogadores, mesmo que não estejam plenamente absortos na série do Anahata Chakra, na fase entre os 65 e para diante, 65 e 75 anos, ele se dedique exclusivamente com atos altruístas em relação à humanidade. Então, tudo que ele faz, penitências, orações, mantras, são atos de penitências que ele compartilha com a humanidade toda, né? Então, ele está fazendo altruísmo perante a humanidade, e isso o qualifica como sendo um jogador de nível Anahata. Nesse nível, já dá para subir. Daqui para baixo, não tem força para subir. A plataforma de lançamento é o Anahata Chakra. Por isso que os Vedas orientam que o jogador chegue até, pelo menos, no Anahata Chakra, porque daí já dá para lançá-lo. Antes disso, não tem como, não tem combustível, o equipamento está muito pesado, a tecnologia é inferior, não sobe. Só sobe a partir do Anahata Chakra. Por isso, as distrações nessa fase da vida significa equipamentos pesados, tecnologia rudimentar, possivelmente o jogador terá que retornar. Bom, eu vou parar aqui. São 7 horas e 55 minutos. Vou tentar, então, concluir a minha... Estou na meta, né, das 8 horas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário que queira fazer. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Alguma mensagem. Os sinais de desequilíbrio do Anahata Chakra e como equilibrar. Você já, mais ou menos, já explicou, né? Mas é evidente a gente observar uma pessoa que está com o Anahata Chakra bem desequilibrado? Você pode repetir, por favor, a pergunta? Eu não... Em relação ao desequilíbrio, né? Se é bem perceptível, eu acho que sim, né? A pessoa com o Anahata Chakra é bem desequilibrado, né? E qual o processo do alinhamento? Então, eu vou responder, tá? Deixa eu só ler o comentário aqui foi você mesma, né, Tulasi? Ficou conhecido após celebrar uma missa vestido de índio. Era índio, então, né? E da Candomblé também. Ele fez um rebu, né? A Isabela falou que ele era bailarino de formação clássica e artista plástico. Ele, então, fez assim, tipo, estava curtindo mesmo, legal, né? O astral dele. E aí deu no jornal e tudo. O nome dele aqui, ó, falou o nome dele. José de Souza Pinto. Então, foi muito engraçado, né, a reportagem. O repórter falava, estamos aqui com o padre Pinto. Ela era ótimo. E aí o padre aparecia lá, né, assim, exuberante. Foi bem divertido. Mas, muito bem, já superei essa fase, né? E eu não sei nem o que aconteceu com ele. Ele ficou em stand-by, foi tudo. Você que sabe dos assuntos aí. Problema de saúde mesmo. Problema de saúde. Foi. O pessoal alegou problema de saúde. Problema de saúde. Ele foi afastado da igreja e deram
Quiseram dar uma desculpa de que ele não estava bem de saúde mental, mas era o jeito dele, né? Como você falou, ele era aquilo ali, ele tinha essa vivência aí de bailarino, né? Ele era artista plástico, ele quis fazer arte, ele era gay também, ele era homossexual, com certeza, e aí ele foi mal interpretado, ele também não poderia ter feito isso dentro da igreja, acredito, né? Porque os religiosos não jamais aceitariam, estava fora de contexto. Mas ainda assim quiseram dizer que ele estava louco. E aí ele faleceu já, né? Ele faleceu ano passado. Então, esse é o verdadeiro padre arteiro, né? Nos textos védicos, né, está dito que um sábio não deve perturbar a mente dos inocentes ao agir. Ou seja, ao agir, ele deve precaver-se de não perturbar a mente dos inocentes. Por isso que um líder espiritual, um orientador, ele tem certos protocolos que ele fica engessado mesmo, né? Ele tem que tomar precaução, não por ele talvez, né, a natureza dele de ser assim expansivo, alegre, divertido, sincrético, ecumênico, né, e tal. Ele podia até curtir esse movimento individualmente, né, como muitas pessoas fazem, mas não como um líder que está representando um grupo que tem as suas limitações, né, seus dogmas, e são ortodoxos e tal. Mas é isso aí, né? O Anahata Chakra, porque quando a gente pensa assim, por exemplo, em termos do padrão do ser humano do local, do nativo local como ser humano. Se a gente pega o mapa astral, por exemplo, ele sempre começa no signo de Áries. O mapa individual, o mapa coletivo, que é o padrão de fundo, né, a raiz fundamental, sempre começa no signo de Áries. Então, Áries é o ascendente da Terra. Portanto, o ascendente da Terra, ele é regido pelo planeta Marte. O planeta Marte, ele é um processo que concentra energia e ele ataca. O ícone dele é um círculo com uma flecha saindo. Então, ele concentra energia e ataca. O planeta Marte, ele representa os militares, os soldados, o elemento fogo. Então, o mapa astral coletivo da humanidade é regido pelo planeta Marte, então tem fogo na cabeça e tem ideais bélicos predominantes. Por isso que a história da humanidade é uma história baseada em guerras, né? Praticamente a história humana é uma história feita sobre cadáveres, como consequência das guerras. E essa é a condição do nativo local. Então, o ser humano já nasce com a predominância do elemento fogo, né? E por isso, a coisa mais fácil que tem é identificar o Anahata Chakra em desequilíbrio. Porque as pessoas já nascem em desequilíbrio emocional por conta desse excesso do elemento fogo. Agora, quando a pessoa chega até o Anahata Chakra, quando ela é admitida na série, por questões de que ela conseguiu algum crédito, algum nível em que ela é admitida na série, isso não significa ser admitido na série, não significa necessariamente já ser integrado. E elas ficam, então, em estado de condicionamento, de liberdade condicionada ou de acompanhamento. Então, ela vai sofrer as consequências kármicas, como são o caso dos yogis caídos, né, que praticaram muito o princípio de compaixão, baseado no Anahata Chakra, mas ainda estavam apegados ao princípio de domínio do outro, que é o princípio de poder. Então, normalmente nós vemos desequilíbrio do Anahata Chakra quando nós vemos pessoas que têm uma prática que envolve compaixão, têm uma atitude de compaixão e, ao mesmo tempo, possuem um desejo de domínio sobre os demais, no sentido de até mesmo de produzir sobre eles sofrimentos e praticar bullying, né? Bullying com relação àqueles que dependem deles, né? E eu vou parar aqui e, se você me lembrar, Tulasi, amanhã eu vou dar um exemplo de uma... Eu já falei sobre isso antes, mas eu fiz, né, uma interação com uma líder religiosa de Campinas, que eu não sei se tem alguém aqui que conhece essa pessoa, mas e eu tive uma experiência de um Anahata Chakra em desequilíbrio, e eu posso contar essa história
para exemplificar essa pergunta que você fez amanhã, tá bom? Então, agora eu vou sugerir, né, que nós entremos em trabalho de parto,